Olá, meus amigos, minhas amigas. Nesse vídeo de hoje eu quero tocar num assunto que tem preocupado, incomodado algumas pessoas, não somente nós educadores e educadoras. Usam a expressão nós temos que recuperar as aprendizagens por causa desse ano da pandemia. Na verdade, eu não sei se o termo é recuperar as aprendizagens. A gente só recupera aquilo que um dia a gente teve, que a gente possuiu. Eu perdi uma vez esse óculos, depois recuperei. A gente está falando de garantir as aprendizagens. Agora, depois de tudo isso que a gente viveu, que a gente tem vivido, eu pergunto a vocês: será que a partir de agora, não necessariamente do ano que vem, a escola não precisaria rever o que ela entende por aprendizagem? Aprendizagem útil? Aprendizagem significativa? E uma série de outras questões que envolvem a aprendizagem. Meus amigos, eu imagino que todos nós ainda estamos estupefatos com tudo que tem acontecido e também tristes, porque quanto conhecimento acumulado e que são cobrados diariamente, mensalmente, bimestralmente e que não servem para nada. Como muitos deles não serviram para absolutamente nada. Um vírus veio mostrar para a gente que o que a gente achava que sabia, a gente precisa de fato repensar. Eu entendo que o papel da escola, que continua sendo essencial e fundamental, tanto para a organização quanto para a movimentação da sociedade, ela precisa rever fortemente seu modus operandi e seus pilares conceituais, curriculares. Veja bem, a gente precisa se preocupar com uma aprendizagem colaborativa. A gente precisa desenvolver o pensamento crítico. A gente precisa estimular a criatividade, a autonomia e aquela palavrinha-chave que estão usando muito, protagonismo. E, sobretudo, a comunicação. Esses elementos são fundamentais para que repensemos a escola, o currículo e toda a organização do trabalho pedagógico. É claro que por trás da comunicação, do pensamento crítico, da criatividade, da colaboração, existem conteúdos, mas não só conteúdos conceituais. Temos que pensar nos conteúdos procedimentais, atitudinais. Sem eles, a vida viraria um eterno marcar de X e de questões que anulam ou corroboram outras. Fomos desafiados. Como que eu posso desenvolver a comunicação? E não é só o uso da língua materna, são o uso das linguagens. As linguagens que a gente tem hoje nas tecnologias, que a gente tem hoje nas artes, em todo o mundo social. Uma comunicação que leve ao letramento, não só à alfabetização. O letramento é o uso social desse conhecimento. É como eu dissesse para você, o menino sabe fazer uma prova marcando X, dizendo quais as partes de um bilhete, mas ele não consegue escrever um bilhete. Então ele pode até estar alfabetizado, mas ele não é letrado. O pensamento crítico não é falar mal. Pensamento crítico é duvidar, questionar e, claro, reconhecer também limitações e possibilidades. E a criatividade? Vocês sabiam que alguns estudiosos dizem que a inteligência é uma das facetas da criatividade? Outros dizem que a criatividade que é uma das facetas da inteligência. Resumindo, não entremos nessa briga, mas ser criativo é uma necessidade para continuar existindo. E a criatividade das pequenas coisas, aquelas mais complexas, elas são bem-vindas e elas são necessárias. A criatividade é mais do que inovação. Se você pensar numa cadeira de rodas, é uma inovação. Já existia a cadeira e já existiam as rodas. A gente está falando de algo muito maior. E a criatividade
ela é expressa por meio de provocações, de planejarmos atividades em que forcem usar a cabeça. E, por fim, a colaboração. Mesmo que eu não seja apaixonado pelo outro, eu preciso respeitar o outro e trabalhar no regime de colaboração. Lembra aquela história do vizinho que dedetiza a casa? Aí os insetos, as baratas vão para a casa do vizinho e ele acha que resolveu o problema. A colaboração diz respeito a essa vida coletiva. Pensemos nesses elementos e vamos discutir sobre isso. Não é simplesmente recuperar as aprendizagens. A gente precisa garantir, de fato, as aprendizagens. Até o próximo vídeo.